Bom dia, meus amados. Que a paz de Jesus estejam com todos nós. Hoje, terça-feira, dia 30 de novembro, último dia do mês. Antes de tudo, lembrando que hoje à noite temos a noite de louvor lá no Shalom, no Bom Jardim. Beleza? Todos estão convidados. Sintam-se convidados para esta noite maravilhosa que vai ser lindo, noite de louvor. Hoje lá no Shalom Bom Jardim a partir das 19 horas, beleza? E também antes de eu começar, já peço aqui, deixa o seu like. Deixa o seu like é importante. O seu like recomenda esse vídeo para que mais pessoas conheçam a palavra, conheçam a história dos santos da nossa igreja, da nossa fé. Deixe seu like, não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Se inscreve, quem não for inscrito, se inscreve no canal, compartilha, manda para todos os seus amigos. Um santo dia a todos, meus irmãos. Hoje, olha que lindo. O evangelho de hoje vai falar do nosso santo de hoje. Hoje a igreja celebra o dia de Santo André. Santo André, o apóstolo de Cristo, irmão de Simão, dois pescadores. Meus irmãos, é muito lindo poder falar deles, Santo André, né? Diz que no início André era discípulo de João Batista, né? E naquela passagem que João fala, quando vê Jesus passando ali, quando João Batista batizava, que viu Jesus passando por ali, que ele falou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? André passou a conhecer Jesus, passou a ver Jesus através do testemunho de João, né? E diz as escrituras, aqui a liturgia, que André, ele foi o primeiro, né? O primeiro a ser chamado, né? Então é um nome que chama, ele é chamado como protóclito, protóclito, né? Porque ele foi o primeiro a ser chamado por Jesus. Então é ele mesmo que, quando ele escuta João Batista falar: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, lá no Rio Jordão, é ele, André, que corre até João e diz: Ei, venha, achamos o Messias, né? Messias é aquele que quer dizer o Cristo. Então, meus irmãos, é muito lindo a história dele, muito lindo, né? Diz que quando ele foi batizado no Espírito Santo, né, ele foi, né, pelo mundo pregar o evangelho, né? É muito bacana. Então, meus irmãos, o evangelho de hoje está no livro de São Mateus, capítulo 4, do 18 ao 22. Mateus 4, do 18 ao 22. Naquele tempo, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando as redes no lago, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: Venham após mim, e eu farei de vocês pescadores de gente. Imediatamente abandonando as redes, eles o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com o pai Zebedeu, consertando suas redes, e Jesus os chamou imediatamente. Abandonando a barca e o pai, eles o seguiram.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, olha que lindo hoje. Hoje, dia de Santo André. Fala na Escritura que nesse primeiro encontro que eles tiveram com Jesus, né? A liturgia narra que quando Santo André teve o seu primeiro encontro com Jesus, eles não foram de imediato logo chamados, né? A missão. Quando João Batista anunciou: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, eles conheceram, mas ainda não tinham sido chamados. Então, dias depois deste primeiro encontro de André com Jesus, após esse anúncio de João, foi que aconteceu isso daqui do evangelho de hoje. Dias depois, o segundo encontro dele com Jesus já foi o chamado para a missão. E veja que lindo, meu irmão, quando Jesus os chama, eles abandonam tudo, larga tudo e vai. Olha que incrível. Eles mal conheciam Jesus, eles mal conheciam porque só escutavam falar de Jesus. E quando João Batista anuncia que ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, eles creram nas palavras de João Batista, porque André antes era discípulo de João. E João era um grande pregador, batizava lá no rio, um batismo de arrependimento, para que as pessoas pudessem se arrepender de seus pecados. Um batismo de arrependimento. Ele preparava o caminho para as pessoas receberem o batismo de Cristo, receberem a Cristo. Então, meus irmãos, olha que lindo o exemplo de Santo André hoje e dos outros aqui, Tiago e seu irmão, filho de Zebedeu e seu irmão João, que estavam na barca consertando as redes e abandonaram tudo e seu pai e seguiram Jesus. Meus irmãos, quantos de nós recebemos o chamado de Jesus e muitas das vezes nós recusamos, muitas das vezes nós não atendemos esse chamado de Jesus? Quantas vezes Jesus já nos chamou para o seu encontro, para estar em intimidade com Ele? Quantas vezes Jesus já nos chamou para sair em missão, para fazer a vontade dEle, e muitas das vezes nós negamos. Muitas das vezes nós negamos o chamado de Cristo. Quantas das vezes, meus irmãos, Jesus está ali nos chamando e nós não conseguimos escutar, nós não conseguimos ouvir o chamado de Jesus? Quantas e quantas vezes nós não tapamos os nossos ouvidos, fechamos os nossos olhos, o nosso coração para Cristo, porque muitas das vezes estamos procurando as nossas vontades, fazer as nossas vontades. Tantas e tantas vezes estamos preocupados com as coisas deste mundo e esquecemos que temos um Deus que está à nossa espera, que está à nossa procura, que está ao nosso chamado, que está a nos chamar para viver conforme a vontade dEle, conforme aquilo que Ele tem para nós, conforme as vontades que Ele tem de realizar em nossa vida, os prodígios e milagres e curas que Ele tem para nós, e muitas das vezes nós o negamos, o recusamos o chamado. Por isso, meu irmão, minha irmã, meus amigos, nós precisamos nos calar, nos recolher,
Precisamos, principalmente neste tempo que estamos vivendo agora, o tempo do advento, o tempo de espera da vinda do menino Jesus, este tempo tão lindo que é o tempo do advento. Estamos à espera de Cristo, à espera do Senhor. Precisamos nos recolher. Precisamos nos recolher para ouvir este chamado. Nos recolher para ouvir este chamado, meu irmão. Porque se não busquemos a fazer a vontade de Deus, se não largamos tudo para seguir a Deus, para saber o que Deus quer de nós, se não nos calarmos nem silenciarmos, como é que vamos ouvir a vontade de nosso Senhor? Como é que vamos saber o que Deus tem para nós? Como é que vamos saber o que Deus quer de nós se nós muitas das vezes vivemos atribulados, preocupados com as coisas deste mundo, com contas, com isso, com aquilo, com trabalho, com faculdade, com os filhos, com os pais, com os irmãos? Vivemos preocupados a todo instante, porque este mundo nos dá muitas preocupações. Mas muitas dessas preocupações não é da vontade de Deus. Muitas dessas preocupações não agradam a Deus. Porque muitas dessas preocupações são preocupações mundanas. Muitas das vezes preocupações em querer enricar. E quando alcança a riqueza, os bens, aí vem outras preocupações, a preocupação de manter aquela riqueza, a preocupação de não perder aquela riqueza. Por isso que Jesus fala que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus, pois é muito apegado aos seus bens. Por isso Jesus nos convida a nos abandonar neste mundo e se prostrar aos pés dele e se colocar em comunhão com ele. Meus irmãos, neste tempo de advento, possamos, a exemplo de Santo André, largar tudo para seguir Jesus, sem se importar, meu irmão, com as consequências deste mundo, porque o que importa para nós é o que Deus tem para nós, o que Deus quer de nós. Isso é o que importa para nós. Nada mais importa. Possamos agir conforme a vontade de Deus, fazer aquilo que os grandes apóstolos fizeram, largaram tudo. E Santo André foi mártir. Ele morreu numa morte de cruz. Ele morreu numa morte de cruz em forma de X, uma cruz em forma de X. Morreu martirizado, crucificado. Veja, meu irmão, todos os santos passaram por aprovações, perseguições, mas permaneceram fiéis até o fim e hoje estão na glória do Senhor, gozando da vida eterna. Meus irmãos, meus amados, neste tempo de advento, possamos ser como Santo André. Hoje nos ensina, hoje o Evangelho nos ensina o que Santo André nos ensina hoje. Largou tudo. Tiago e João, filhos de Zebedeu, também largaram tudo, abandonaram seu pai, deixaram seu pai, os seus afazeres deste mundo para seguir Jesus. Para seguir Jesus, sem se importar com o que poderiam acontecer a eles, o que poderiam acontecer neste mundo a eles, alguma condenação mundana. Eles não se importaram, largaram tudo. Meu irmão, que a paz de Jesus esteja com todos nós, que possamos abrir o nosso coração para Cristo e fazer a vontade dele.
Uma santa terça-feira a todos.